Ontem foi divulgada mais uma rodada da pesquisa Quest, né, nessa disputa pela Prefeitura de São Paulo, e essa rodada da pesquisa apontou o seguinte. Matheus, coloca por gentileza aí o levantamento da Quest. Ricardo Nunes, né, liderando a pesquisa com 24% dos votos, Pablo Marçal com 23% e Guilherme Boulos com 21% dos votos. Pela primeira vez, acho que isso é importante, pela primeira vez, nós tivemos aí o Guilherme Boulos na ponta, né? Ali na rabeira dos três primeiros. Não é, Rodolfo Bosch? Traz o Rodolfo para a gente analisar rapidamente, porque esse levantamento da Quest, ele tem aí uma margem de erro de 3 pontos percentuais, e de fato me chamou a atenção que os dois deputados da direita e do centro lideram a pesquisa, e o parlamentar da esquerda, o Boulos, ele estaria, segundo essa pesquisa, fora do segundo turno. Obviamente, né, é que você tem que considerar a margem de erro. Mas esse é um cenário que a gente não pode descartar. São Paulo, dependendo aí de como é que essa pesquisa, como é que as coisas vão ocorrer, como é que a campanha vai se desencadear nas próximas semanas, né? Essa pesquisa ela abre essa possibilidade de que o segundo turno em São Paulo seja formado por 2 integrantes da direita, né? Seria assim, desastroso para a esquerda, né? Para o PT especificamente, porque o PT abriu mão da candidatura pela primeira vez na capital paulista, em nome do Guilherme Boulos, né? E a gente até já destacou também, Wilson, a partir inclusive de levantamentos da Quest, que os candidatos de esquerda, né, o Globo fez um levantamento a partir das pesquisas da Quest, que os candidatos de esquerda nas capitais, eles são os mais rejeitados. Então, assim, de 25 disputas, 10 dos mais rejeitados nessas disputas são de esquerda. Maria do Rosário, por exemplo, né, o próprio Boulos aí, o Edmilson Rodrigues, Belém, entre outros, né? Então, assim, é possível que isso venha acontecer, a gente não tem como cravar, mas mais do que esse dado aí, Wilson, que é um empate técnico, né? Porque dependendo da pesquisa, o Boulos, por exemplo, na Atlas Intel, ele ainda está na frente, também é tudo meio que empate técnico, essas pesquisas todas, ele aparece na frente. Mas se você pegar os recortes de rejeição, por exemplo, a Atlas Intel, e a gente destacou isso aqui, ela mostra que a rejeição do Pablo Marçal, apesar de tudo isso que está acontecendo, caiu. Só que a do Boulos, ela continua subindo, né? A rejeição, inclusive, do Ricardo Nunes, isso é também consequência da propaganda de TV, eu estou abordando isso nessa análise que eu estou para publicar, também está caindo. E a do Boulos, não. Então, assim, é muito difícil imaginar, né, que na reta final, naquele voto útil, o pessoal da esquerda não se junte na candidatura do Boulos e leve ele para o segundo turno. Agora, o cenário realmente não é favorável, né? Já tem também informação sendo publicada de que o pessoal da campanha do Boulos está incomodado com a velocidade em que o Lula tem conseguido repassar votos para o Boulos, né? Lembrando que o Lula, antes mesmo da campanha oficial começar, cometeu um crime eleitoral, pediu voto para o Boulos declaradamente, né? Associando-se a ele, e foi punido com uma multa pequenininha. Agora, não é como se o Lula não estivesse empenhado nessa campanha, e ele vai voltar, parece, mais 3 vezes para São Paulo até o final da campanha, mas não está conseguindo o efeito desejado, né? Então, assim, realmente, Boulos em maus lençóis, por enquanto. O que ele tem a favor dele é que ele não divide o eleitorado, por exemplo, como Ricardo Nunes e Pablo Marçal. Ô, Matheus, coloca de novo esse gráfico, porque tem um outro elemento para a gente analisar essa pesquisa, antes de a gente passar para a sabatina. Essa pesquisa também da Quest, ela deixa muito claro uma outra tendência, que é a desidratação da candidatura do José Luiz da Atena, que chegou a ter 14%, 15%, hoje está com 8%, dividindo ali a 4ª posição com a Tabata Amaral. Então, e nós já falávamos aqui no meio-dia, o Rodolfo, traz para cá, Matheus, porque a candidatura do Datena, ela juntava 3 flancos, né? Periferia, né, que seria um voto muito Boulos, quer dizer, o camarada que não queria votar no Boulos, mas ele precisava de uma opção de centro, mas também ele achava a Tabata Amaral muito nova, então ele via no Datena uma opção, então você tinha esse voto, ele também juntava o voto
do partidário, né, do aliado de Jair Bolsonaro, que gostava dessa forma, né, espontânea do Datena, enfim, gostava desse jornalismo bélico do Datena, de proclamar, de falar, bandido tem que ir para cadeia, etc. Gostava desse discurso, né? Ao mesmo tempo também, né, aglutinava o voto de centro, né, daquele cidadão que não quero ser Bolsonaro, também não quero ser Lula, então eu precisaria aí de um voto de centro. Essas pesquisas, elas mostraram, as últimas, e agora eu estou analisando o filme, que é, primeiro, que o Marçal já conseguiu captar, já conseguiu trazer para ele o voto do bolsonarista que queria votar no Datena, então o Pablo Marçal já conseguiu puxar esse voto. O Nunes parece que puxa um pouco esse voto do centro também. O Boulos também. E aí, que é um detalhe que eu acho que essa pesquisa ela mostra, né, que o Boulos também, que a Tabata conseguiu puxar um pouco esse voto do Datena e o Boulos também. Então, assim, você vê que de fato o Datena, ele cada vez mais perde a sua expressão, e a tendência é que acho que ele vai terminar essa campanha em quinto, né? Porque a campanha do Datena é uma campanha tímida, ele aparece muito pouco, e aí pode ser um fator, como você falou, né, Rodolfo? Pode ser um fator, pode ser um voto útil que ali, aos 45 minutos do segundo tempo, ele pode fazer diferença. A dúvida que eu, Wilson, ainda tenho, para onde vão esses votos do Datena? Por quê? Se eles forem para o Nunes, você confirma a tendência de que esse voto do Datena mais de periferia já foi puxado para a candidatura do Boulos, né? Então, isso pode ter um impacto direto na formação do segundo turno, e pode ser um outro elemento para dificultar a vida do Boulos. E aí ainda tem essa questão da Tabata, como você bem falou, Rodolfo. Esse voto ele vai se manter? O eleitor do PSB vai insistir numa candidatura que nesse momento está natimorta? São perguntas para a gente responder nas próximas pesquisas, não é? O Datena, assim, a grande ironia, eu acho, dessa campanha, né, Wilson? Lembra, semanas antes de começar a campanha, a disputa pelo Datena? Lembra da disputa? Vem para cá, vai para lá, PDT, PSB, ele sai de um partido, vai para o outro, e acabou no PSDB, como assim, uma âncora para salvar o PSDB, uma boia né, para salvar, e aí passa por um processo assim meio até humilhante, né, porque ele tinha, né, como é que você começa essa campanha? Porque ele tinha notoriedade, então ele começa com um bom índice e vai caindo, e aí por uma série de fatores, né, assim, claramente o Datena não está com a disposição que uma campanha municipal, principalmente numa cidade como São Paulo, exige. E eu acho que ele foi muito prejudicado também pela entrada do Pablo Marçal de última hora na campanha, né? Era para o Datena ser essa figura midiática e de dissonante, assim, né? Era para ele causar os problemas, as tretas, era para ele confrontar, mas o Marçal atropelou ele e tirou esse espaço do Datena, não sobrou muita coisa para ele, não tem muito tempo, né? 35 segundos na televisão, né? A gente estava falando sobre tempo de TV, não tem também a expertise e a disposição para agitar as redes sociais, e realmente, assim, depois de décadas que a gente está esperando aí o Datena entrar numa campanha eleitoral, ele entrou dessa forma, assim, é difícil comparar com os outros momentos, né, que ele poderia ter saído para senador e tal, mas talvez, né, hoje olhando em perspectiva, talvez ele tivesse conseguido se eleger senador em outro momento, mas hoje prefeito não.